Pronto, pessoal. Agora que a gente já viu os conceitos, já analisamos as possibilidades de aplicações da ecologia no nosso dia a dia, já vimos as problemáticas que podem interferir dentro de uma cadeia alimentar, nós vamos fazer alguns exercícios para fixar o conhecimento e aprender um pouco mais. Bom, vamos para a nossa terceira questão. Analisando uma cadeia alimentar, é possível observar que os organismos autotróficos estão sempre localizados no mesmo nível trófico, ou seja, primeiro nível trófico, né? Marca a alternativa que indica corretamente o nível trófico ocupado por esses organismos. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o nível trófico que os autotróficos ocupam. Vamos relembrar. A gente tem três possíveis tipos de nível trófico, que são os produtores, os consumidores e os decompositores, certo? Então, temos produtores, os consumidores e os decompositores. Qual desses três é o local que os seres autotróficos ocupam? Será A, os decompositores? Não, né, galera? Quem são os decompositores? São as bactérias e fungos que ficam no final da nossa cadeia alimentar. B, serão os produtores? Sim, né? São os produtores, aqueles que ocupam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, que são seres fotossintetizantes, na grande maioria das vezes, fabricando sua energia, fabricando seu próprio alimento através da matéria inorgânica, que vai dar alimento para os consumidores, tá? Na letra C, D e E, falam de consumidores. C, primários, D, secundários e E, terciários, que no caso não se aplica, seria somente aqueles que são autotróficos, que são os produtores. Então, item correto, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite. Quarta questão fala o seguinte: os organismos heterotróficos, que são heterotróficos, são aqueles que não fabricam o próprio alimento, que precisam consumir outros seres, né? Então, os organismos heterotróficos não são capazes de produzir seu próprio alimento, pois depende de outras técnicas para obter material orgânico. Quais são essas técnicas, pessoal? São várias, né? Eu posso ter seres herbívoros que procuram ali as plantinhas específicas, seja por tato, seja por olfato, seja por sensibilidade, seja também os seres carnívoros que predam através do cheiro, através do instinto, né? Então, são variadas formas que os consumidores vão atrás ali de obter seu material orgânico. Em uma cadeia alimentar, os organismos heterotróficos podem ocupar diferentes níveis tróficos, verdade, né? Então, cada cadeia alimentar eles podem estar ocupando alguns níveis. Os fungos, por exemplo, ocupam qual nível? Pessoal, os fungos, eles podem ocupar qualquer tipo de nível trófico? Não, né? Eles normalmente estão presentes em qual tipo de nível trófico? Vamos começar dos itens de baixo para cima. Letra E. Eles são consumidores terciários? Eles buscam alguém para predar, para consumir? Acho que não, né? Eles são D, consumidores secundários? Eles consomem alguém?
Também não. C, eles são consumidores primários? Também não. Acho que a gente pode considerar que eles não podem ser consumidores. B, eles podem ser produtores? Será que os fungos, eles adquirem o seu alimento fazendo o seu próprio alimento? Não, né, pessoal? Como a gente falou na outra aula, aqui, os fungos, assim como algumas espécies de bactérias, eles são considerados o quê? Decompositores. Eles decompõem a matéria orgânica que está presente, seja no solo, seja em algum substrato, e aí ele adquire seu alimento. Então, a letra correta seria a letra A, decompositores. Beleza? Normalmente os decompositores estão aonde? No último nível trófico da cadeia alimentar. Tranquilo? Quinta questão. Nossa quinta questão fala o seguinte: em um ecossistema, um sapo alimenta-se de um grilo, que por sua vez alimenta-se de vegetais. O sapo posteriormente serve de alimento para uma cobra, que se torna presa de um gavião. Além da cobra, o gavião também se alimenta nesse ecossistema de pássaros herbívoros. Ai, confuso. Cristina, isso é muito confuso. Pessoal, imaginem essas questões de cadeia alimentar como se estivéssemos montando uma equação. Você vai lendo e vai escrevendo os envolvidos na situação. Vamos lá. Vamos reler. Vamos primeiro saber o que a questão pede. Pede o seguinte: baseando-se nessa descrição, marca a alternativa que indica os dois níveis tróficos ocupados pelo gavião nesse ecossistema. Ou seja, ele quer saber qual a posição do gavião no ecossistema. De cara, a gente enxerga que aí existe só uma cadeia alimentar? Não, aí a gente tem uma teia alimentar. E a gente pode estar montando a teia alimentar para compreender melhor a questão, né? Então vamos reler anotando os indivíduos envolvidos? Vamos lá. No ecossistema eu tenho um sapo, não é isso? Está escrito aí. Eu tenho um sapo que se alimenta de um grilo. Se ele se alimenta de um grilo, a setinha vai do grilo para o sapo. Então o sapo se alimenta de um grilo, tranquilo? Que por sua vez, o grilo se alimenta de vegetais. Então o grilo, ele consumiu vegetais, certo? O sapo, posteriormente, serve de alimento para uma cobra. Olha só, então esse sapinho foi consumido por uma cobra. E a questão ainda refuta que a cobra que se torna uma presa de um gavião, olha só. Então a setinha aqui da cobra para o gavião, porque o gavião consumiu a cobra. Tranquilo? Então, vamos recapitular. Em um ecossistema, um sapo se alimenta de um grilo, setinha para o sapo, que por sua vez se alimenta de vegetais, setinha dos vegetais pro grilo. O sapo posteriormente serve de alimento para uma cobra, então setinha do sapo para cobra, que por sua vez se torna uma presa. O que é uma presa? É aquele que serve de alimento para um carnívoro, né? Ele vai se tornar uma presa para quê? Para um gavião. Ponto. Só que a questão ainda dá um adendo, né? Além da cobra, o gavião também se alimenta, nesse ecossistema, de um pássaro herbívoro. Um pássaro herbívoro.
quer dizer isso, pessoal? Que esse pássaro, ele consumiu algum tipo de planta ou alga, não sabemos, algum tipo de produtor, certo? Que não especifica aqui na questão qual é, mas especifica que ele é herbívoro. Então, com certeza, esse animal, esse pássaro, comeu aqui algum tipo de produtor. Tranquilo? Então, aí nós temos essa cadeia alimentar principal e uma outra cadeia alimentar aqui envolvendo somente o gavião, que faz parte dessa primeira cadeia alimentar. Então, eu tenho aqui o que? Uma teia alimentar. Bom, e aí o que a questão quer? Ela quer a alternativa que indica os dois níveis tróficos ocupados pelo gavião nesse ecossistema. Para a gente responder nossa questão, vamos analisar qual nível trófico cada indivíduo envolvido vai ocupar nessa teia alimentar. Bom, vamos começar pelos vegetais. Os vegetais, eles vão ocupar o quê? O local de produtor, consumidor ou decompositor? Eles são heterotróficos ou autotróficos? Heterotróficos. Então, aqui nós temos um exemplo do produtor. Muito bem. Temos aqui o nosso produtor. Os vegetais. Esses vegetais são consumidos pelo quem? Pelo grilo. Se eles são consumidos pelo grilo, qual posição no nível trófico o grilo ocupa? O grilo, ele vai ser o quê? Um consumidor. Mas qual tipo de consumidor? Se ele é o primeiro consumidor que aparece na cadeia alimentar, ele é o consumidor o quê? Primário. Concordam? Então, o grilo vai ser nosso consumidor primário, que é o primeiro que vai aí aparecer na nossa cadeia alimentar como consumidor. Perguntinha: ele vai ser consumido por quem? O grilo, ele é consumido pelo sapo. Então, qual posição o sapo ocupa? O sapo vai ser o quê? O nosso consumidor, o quê? Terciário. Tranquilo? Se ele é nosso consumidor terciário, é porque... Desculpa. Terciário não, secundário, perdão. É o segundo que aparece aí, secundário. Que é o segundo consumidor que aparece na nossa cadeia alimentar. Depois, o sapo é consumido por quem? O sapo é consumido pela cobra. Então, a cobra vai ser, aí sim, né? O nosso consumidor terciário. Agora sim, nosso consumidor terciário. E a cobra é consumida por quem? Pelo gavião, que por sua vez vai ser nosso consumidor, o quê? Quaternário. Tranquilo? Então a gente tem aqui, ó, nosso produtor, vegetais, o grilo, consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, a cobra, consumidor terciário e o gavião, consumidor quaternário. Cristina, e esses indivíduos aqui? Bom, esses indivíduos, eles fazem parte de outra cadeia alimentar, né? Que aqui é uma teia. Então, aqui eu estou falando no sentido de uma cadeia alimentar, da primeira cadeia alimentar.
Aqui eu já vou ter uma segunda cadeia alimentar, certo? Então, agora vamos denominar quais níveis tróficos esses indivíduos ocupam nessa segunda cadeia alimentar. Bom, como já falado, o pássaro herbívoro consome alguma planta, que nós não sabemos qual. Eu desenhei aqui um capinzinho, né? Esse capinzinho, como é uma planta, ele vai fazer parte de qual tipo de nível trófico? Claramente, se é uma planta, vai ser o que? O produtor, né? Produtor. Então, nessa segunda cadeia, a planta vai ser o papel de produtor. O pássaro herbívoro. O pássaro herbívoro é o primeiro que vai consumir alguém na cadeia alimentar. Então, nessa segunda cadeia, ele vai ser o consumidor. Consumidor o quê? Primário da segunda cadeia alimentar. Tranquilo? E por último, a gente vai ter o quê? O gavião. O gavião, nessa segunda cadeia alimentar, ele vai ser o quê? Se ele consumiu o pássaro herbívoro, então ele vai ser um consumidor o quê? Secundário. Consumidor secundário. O que a questão quer saber mesmo? Ela quer saber qual alternativa indica os dois níveis tróficos ocupados por quem? Pelo gavião. Pessoal, quais são os níveis tróficos que ele pode ocupar? Ele pode ser, na primeira cadeia, um consumidor quaternário, como ele pode, na segunda cadeia, ele ser um consumidor secundário. Então, a alternativa correta seria a letra D. Só mais uma observação. Qual seria a posição trófica de cada indivíduo envolvido aqui, por exemplo, na primeira cadeia? Se você tem um produtor, um consumidor primário, secundário, terciário e quaternário, qual seria a posição do vegetal? Ele ocuparia o primeiro nível trófico, concordam? Assim, o grilo ocuparia o segundo nível trófico, o sapo, o terceiro nível trófico, a cobra, o quarto nível trófico, o gavião, o quinto nível trófico. Considerando a primeira cadeia. Se eu considerar a segunda cadeia alimentar, o produtor, um capinzinho que eu simulei que fosse um capim, ele ocupa o que? O primeiro nível trófico, o pássaro herbívoro, o segundo nível trófico, e no caso o gavião, nessa segunda cadeia, ocuparia o que? O terceiro nível trófico. Tranquilo? Então, resposta correta, letra D. Bom, pessoal, próxima questão. Nossa sexta questão fala o seguinte: sabemos que uma cadeia alimentar, todos os seres autotróficos são denominados de 1. Já os organismos heterotróficos podem ser 2 ou 3. Não sabemos o que são esses números, vai falar agora. De acordo com os seus conhecimentos, marca a alternativa que apresenta os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Ok? Então vamos lá. Se a frase ficar da seguinte forma, conforme a letra A:
seres autotróficos são denominados de A. Decompositores? Pessoal, todos os autotróficos são decompositores? Não, né? Os seres autotróficos não são decompositores. Então, vamos passar para a letra B. Na letra B, falaria que a letra 1 é o que? Consumidores. Todos os seres autotróficos são denominados consumidores? Pessoal, se são autotróficos, fabricam seu próprio alimento. Quem é o primeiro da cadeia alimentar que fabrica o seu próprio alimento? São os produtores, né? Então, por eliminação, a gente já saberia o item correto. Porque na letra A diz que é decompositores, na B diz que é consumidores, na C, de novo, decompositores e na E, consumidores primários. Sabemos que os autotróficos, eles são denominados de quê? De produtores. Então, a letra D, o 1, seria produtores, não é isso? Bom, só para a gente confirmar que esse item realmente é o correto, vamos terminar a nossa frase. Já os organismos heterotróficos podem ser 2 ou 3. O que no item D, que seria o item correto, está falando? Que 2 seriam consumidores e 3 seriam decompositores. Sim, se eu tenho aqueles 3 níveis tróficos da minha cadeia alimentar: consumidores e decompositores. Um exemplo clássico de níveis tróficos de uma cadeia alimentar básica e simples. Bom, pessoal, então letra D seria a nossa correta, né? Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão seria a 8ª. Fala o seguinte: sabemos que em um ecossistema os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes níveis tróficos, né? Em diferentes cadeias alimentares. Imagine as seguintes situações e marque a alternativa que indica corretamente o nível trófico que o homem ocupa em cadeia alimentar. Pessoal, então aqui nós temos o que? Nós temos 2 cadeias alimentares. Nós temos a primeira cadeia: capim, vaca e homem, certo? E a segunda cadeia com algas, caramujo, peixe e homem, certo? E aí ele quer o nível trófico que o homem ocupa. Vamos lá, pessoal. Na primeira cadeia alimentar, o capim ocupa qual nível trófico? O capim seria o produtor, não é isso? E a vaca seria qual nível trófico? Que vem depois do produtor, consumidor o quê? Consumidor primário, não é isso? Então, se o homem come a vaca, ele vai ser o quê? O consumidor secundário, o segundo consumidor ali da cadeia alimentar. Qual posição cada indivíduo aqui ocupa nessa cadeia alimentar?
O capim, então, seria o produtor ocupando o primeiro nível trófico. A vaca seria o consumidor primário, ocupando o segundo nível trófico. E depois teremos o homem ocupando o terceiro nível trófico como consumidor secundário. Tranquilo? Nós queremos o quê? Esse aqui. Então, homem ocupa o terceiro nível trófico como consumidor secundário. E na segunda cadeia alimentar, nós temos algas, que são consumidas por caramujos, que por sua vez são consumidas por peixes, e depois, posteriormente, o homem. As algas ocupam qual nível trófico? Aqui elas são as produtoras, né? Porque elas são autotróficas, o primeiro indivíduo aí da cadeia alimentar. Depois os caramujos consomem as algas, então elas vão o que? Serem os caramujos vão ser os consumidores primários, não é isso? Os peixes, como consomem os caramujos, eles vão ser o segundo consumidor ali da minha cadeia alimentar. Então, são os consumidores o quê? Secundários. E o homem, que por sua vez consome o consumidor secundário, vai ser o quê? Nosso consumidor o quê? Terciário, né? Qual nível trófico cada indivíduo aqui ocupa? Nós temos 1, 2, 3, 4 indivíduos. Então, algas produtoras, primeiro nível trófico. Caramujo, consumidor primário, segundo nível trófico. Peixes, consumidor secundário, terceiro nível trófico. E o homem, consumidor terciário, quarto nível trófico. Tranquilo? Então, qual seria o nosso item correto? Letra A fala o seguinte: em 1, o homem é o consumidor terciário. Nem existe consumidor terciário na nossa primeira cadeia alimentar. Errado, né? O item B. Em 1, o homem é o consumidor secundário? Sim, verdade, né? E em 2, ele é consumidor terciário? Sim, verdade também. Então, a letra correta seria a B. Vamos só analisar os outros itens, ver se não tinha alguma pegadinha. Em 1, na letra C, fala que o homem é o consumidor primário. Pessoal, vocês poderiam pensar, se confundir que fosse consumidor primário, né? Se vocês não dessem a devida atenção à vaca. Mas aqui a gente já nomeou, já sabe que é o secundário. Então, a gente já elimina a letra C. Na D fala o seguinte: o homem é o produtor. O homem faz fotossíntese? O homem faz seu próprio alimento, né? Não, né, pessoal? Não precisa nem analisar as cadeias alimentares para saber disso. A gente sabe que nós, seres humanos, comemos, né? Então, não. D, totalmente absurda. Em 1, o homem é consumidor primário? Não, né? Ele mostrou na questão, tanto a C como a E, que o homem seria consumidor primário. Não é, tá? Tranquilo? Então, 8ª questão, letra B. Na 9ª questão, nós temos o seguinte questionamento. Quando nos referimos ao ecossistema de um lago, 2 conceitos são muito importantes: o ciclo dos nutrientes e o fluxo de energia, né? Como eu falei para vocês, aquela energia que o produtor obtém dentro da cadeia alimentar, ele vai passar para os próximos indivíduos que estão naquela cadeia alimentar, né? E aí
os nutrientes eles vão voltar para a natureza, para outras cadeias alimentares, quando os decompositores eles mandarem todos aqueles nutrientes que foram envolvidos na cadeia alimentar para o solo, ou para o ar, ou para um substrato, né? Então ele falou o seguinte: a energia necessária aos processos vitais de todos os elementos desse lago é reintroduzida nesse ecossistema. Então ele quer saber como é que a energia ela volta para o ecossistema. Letra A, pela respiração dos produtores. Será que se os produtores respirarem, volta o processo de energia dentro do ecossistema? Não, né, pessoal? Só pelos produtores respirarem, ele não vai fabricar energia, né, pela respiração. Então, você possui aí a letra A incorreta. Letra B. Pela captura direta por parte dos consumidores, se os consumidores eles capturam um alimento, capturam algum tipo de organismo, eu vou estar reintroduzindo de alguma forma energia para aquele ecossistema? Não, né, pessoal? Ele só está pegando energia daquele consumidor, daquela presa para ele, né? Ele não está botando ainda aquela energia no ecossistema. C. Pelo processo fotossintético. Pessoal, o que quer dizer fotossintético? É o processo que faz o que? A fotossíntese. Então, seria, no caso, a questão correta, porque ele quer saber como o lago tem reintrodução ali de energia, não é isso? A energia necessária aos processos vitais de todos os elementos desse lago é reintroduzida nesse ecossistema. Quem é que inicia a energia dentro do ecossistema? Quem é que bota a energia dentro de uma cadeia alimentar? São os produtores. Por quê? Porque eles fazem o seu próprio alimento, eles vão estar fazendo o seu próprio alimento e mandando essa energia para os demais ali, para os demais indivíduos da cadeia alimentar. Então, sim, pelo processo de fotossíntese, pelo processo fotossintético, certo? Vamos analisar a letra D e a E. D. Pelo armazenamento da energia nas cadeias tróficas, será que em todas as cadeias alimentares eu armazeno energia e isso faz com que eu consiga pôr energia no ecossistema? Não, né, pessoal? Nada a ver. E a energia nunca é armazenada, a energia sempre é utilizada, dissipada. O tema que vamos ver na nossa próxima aula é: pela predação de níveis tróficos inferiores, ou seja, os consumidores que predam alguém, os consumidores que vão predar alguém, eles conseguem botar energia no ecossistema? Também não. Como eu já disse, os consumidores eles trazem energia para eles, ok? Então, quem vai botar energia inicial no ecossistema para todo mundo são os produtores, através de quê? Da fotossíntese. Então, letra C, o item correto. Bom, pessoal, para finalizar nossos exercícios de fixação do nosso conteúdo inicial de ecologia, vamos para a 10ª questão. A 10ª questão foi do Enem de 2009, né? É uma questão antiga, mas uma questão que traz bem o conceito de ecologia básica que vimos agora, né? De cadeias alimentares. E para vocês verem que questões de Enem não são tão difíceis assim, basta ter os conhecimentos básicos que você consegue desenvolver dependendo da dificuldade daquela questão, certo? Então, vamos lá. A 10ª questão fala o seguinte: os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Quem
são os personagens existentes aí nessa figura? Nós temos um ser humano, né? Esse ser humano está pensando em comer o tigre, e temos um tigre pensando em comer o ser humano, ou seja, um dos dois tem que ser bem sucedido ou nenhum dos dois, né? E temos aqui no caso um urubu, né, um pássaro, que está pensando em comer ou tigre e o ser humano, né? No caso, os dois ou um dos dois. Então, a figura está tentando representar o quê? Um exemplo de cadeia alimentar, né? Então, alguém aí vai se dar bem ou se dar mal. Então, ele fala o seguinte, a questão: supondo que em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido, e posteriormente servir de alimento aos abutres, né? No caso não são urubus, são abutres. Tigres e abutres ocuparão respectivamente os níveis tróficos de... Então vamos lá, o que a questão quer? Ela quer que você saiba quais níveis tróficos ocuparão o tigre e os abutres, se caso o tigre for bem sucedido. O que isso quer dizer? Se caso o tigre conseguir realizar o que ele está pensando. O que o tigre está pensando? Em comer o ser humano. Por sua vez, a questão pede que considerem a informação de que o homem consumiu o quê? Frutas e grãos, certo? Então, nós temos aí dois fatores a ser considerados. Então, vamos lá. Eu tenho o tigre, eu tenho o homem, eu tenho abutres, certo? E tenho frutas e grãos. Frutas e grãos. Tranquilo? Se o tigre conseguir fazer o que ele quer, que na imagem mostra o que? Ele querendo comer o homem, então quer dizer que o tigre consumiu o homem. Setinha aqui para o tigre. E no caso, a questão pede que você tenha considerado que o homem consumiu o que? Frutas e grãos. Então, setinha aqui para o homem. Então, temos frutas e grãos sendo consumidos pelo homem e o homem sendo consumido pelo tigre, tá? E diz que também considere que o tigre foi consumido o que? Pelos abutres. Então, setinha para os abutres. Tranquilo? Então, temos essa sequência aqui, no caso da cadeia alimentar hipotética. O que a questão quer? O nível trófico dos tigres e abutres. Então, vamos considerar qual é o nível trófico de cada um. Vamos lá. Frutas e grãos. Frutas e grãos são o quê? São estruturas que derivam de quem? De plantas. Então, se derivam de plantas, eles são o quê? Qual o nível trófico? São produtores, não é isso? São produtores. Porque fabricam seu próprio alimento, já que são partes estruturais de uma planta. Depois, a cadeia alimentar foi para o homem, né?
E aí o homem consumiu nessas frutas e grãos. Então o homem ocupa qual nível trófico? Ele é um consumidor, né? Ele é um consumidor herbívoro. E esse consumidor é o primeiro ali da minha cadeia alimentar. Então ele é um consumidor primário. Tranquilo? Depois temos o que? O tigre, que vai ser nosso consumidor, que vai consumir o homem. Então nosso consumidor secundário, né? Que é o segundo da cadeia alimentar. E por sua vez, eu vou ter os abutres que vão consumir o tigre. Então, eles vão ser o quê? Consumidor terciário. Então, a questão quer que seja respectivamente. Ou seja, qual lugar que o tigre ocupa? Consumidor secundário. Qual item que fala consumidor secundário? O primeiro, o item C e o item E. Mas ele também quer dos abutres. Os abutres seriam o quê? Consumidor terciário. Então, seria a nossa letra C. Consumidor secundário, os tigres, e consumidor terciário, os abutres. Tranquilo?